Nós estamos começando mais um encontro virtual organizado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia. Eu queria agradecer pelo convite para estar aqui. Eu sou Fernanda Guiar, sou pneumologista em Salvador e dedicada às doenças pulmonares intersticiais. E esse é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre patologia nas doenças pulmonares intersticiais, o que o pneumologista precisa saber. E eu vou participar desse encontro junto com os incríveis colegas Alexandre Fabro, que é patologista de pulmão e professor do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Ribeirão Preto, USP, e Marcelo Balancin, patologista, diretor da Fundação Oncocentro. O Alexandre vai falar sobre patologia das DPIs, e o Marcelo vai falar na sequência, já a seguir, sobre inteligência artificial, um tema palpitante, importante para a gente. Vou lembrar que vocês podem e devem fazer as perguntas através do Q&A, que está aqui embaixo, não pelo chat, ok? E vou também aqui agradecer aos apoiadores desses nossos encontros, que são Axê, Bayer, Boehringer, Chiesi, Glenmark, Janssen, Sanofi, Vertex e Zodic. Então, dou boa noite a todo mundo e sei que vai ser uma discussão bem legal, bem interessante. Vamos aproveitar. Boa noite a todos. Então, vamos iniciar aqui a apresentação. Primeiro, queria agradecer à sociedade, a Fernanda pelo convite, a oportunidade de estar discutindo um pouco desse tema com vocês. Vou dividir aqui a minha tela. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a patologia pulmonar nas DPIs e o que o pneumologista precisa saber. Vamos ver como é que eu passo aqui. Espera aí que deu uma... Aí, não tem nenhum conflito de interesse. E antes, né, de falar propriamente da biópsia, eu queria dar um contexto para vocês, né? A biópsia pulmonar, ela é uma foto do pulmão daquele momento da realização da biópsia, mas o resultado, né, dessa biópsia é muito mais do que a descrição de uma foto. Então, a função do patologista pulmonar é criar um cenário dinâmico, né? Então, a gente parte de uma foto e, com o roteiro que é dado pela clínica e pela radiologia, a gente consegue, então, transcrever ou criar, ou suscitar um filme, né? E esse filme é a fisiopatologia relacionada com aquela doença, né? Então, e aí sim, dessa fisiopatologia descrita, a gente consegue chegar num diagnóstico o mais acurado possível frente a todos os elementos que a gente tem para compor esse filme, né? Então, eu acho que esse é o primeiro conceito que eu queria passar, que diferentemente de um exame, né, a patologia, na verdade, é uma interação entre a clínica, a radiologia, e eu preferia até chamar de uma interconsulta, né, um diálogo que a gente faz, não um resultado estanque, como às vezes pode parecer em alguns cenários aí sobre a patologia. Então, a função do patologista pulmonar é transformar a imagem estática em um filme que leve a fisiopatologia e, por consequente, o diagnóstico. E para a gente fazer esse filme, a gente precisa saber onde a gente está, né, onde vai colocar as câmeras, a luz, o cenário, e quem faz tudo isso para a gente são os nossos colegas parceiros radiologistas. Então, eles que são os nossos satélites, os nossos radares, né, e eles trazem muita informação do que a gente está vendo in situ, né? Então, a biópsia, mesmo a cirúrgica, que é um tecido considerável de pulmão, mesmo assim ele é uma parte muito pequena se a gente considerar o pulmão inteiro, né? Então a gente está vendo ali uma parte ali da cidade, né? Vamos dizer assim. Então a radiologia consegue ver o país inteiro. Então essa interação radiologia-patologia é muito importante para que a gente consiga, então, aumentar a acurácia diagnóstica, né? Então, eu brinco que os nossos colegas radiologistas, eles são um Waze para a gente, eles conseguem mostrar o caminho para a gente ressaltar o que a gente consegue ver ali no local da lesão.
E, por fim, né, com toda essa contextualização, a gente tende a fazer uma discussão multidisciplinar, que é o melhor jeito de a gente chegar a um diagnóstico mais acurado. Então, o paradigma da biópsia como um padrão ouro diagnóstico mudou para uma discussão multidisciplinar como um padrão ouro para diagnóstico, o que realmente é muito melhor, porque consegue interagir diversos fatores, e essa discussão, quando feita de forma realmente proveitosa, né, com participação de pessoas envolvidas no processo, de fato ela é muito enriquecedora, não só para a gente que aprende muito e consegue dividir, mas para o paciente que consegue ter o seu caso realmente muito bem analisado e, assim, por consequente, o melhor tratamento possível naquele contexto. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho aí das doenças pulmonares intersticiais. Então, eu gostaria de mostrar alguma coisinha sobre o interstício, né? O interstício é esse espaço virtual existente entre o pneumócito, aqui do lado esquerdo, aliás, no lado superior direito, a gente vê uma representação esquemática, né? Um pneumócito, talvez tipo 2 aqui, uma célula endotelial embaixo, né? Com um capilar. Então, é esse espaço virtual entre essas duas células, que é o endotélio e os pneumócitos. E aqui nas imagens de baixo, no menor aumento e no aumento aqui de 100 vezes, a gente vê que esse espaço é bem realmente virtual, né? Mas as doenças que a gente vai discutir são justamente o alargamento desse espaço. Então, independente aí da doença que a gente vai falar, normalmente existe uma lesão, um insulto, né? Seja no pneumócito, seja no endotélio, seja no próprio interstício, e isso vai causar uma reação fisiopatológica que, em última análise, em todas as doenças, vão promover a ativação fibroblástica e algum grau de remodelamento parenquimatoso ou bronquiolar, né, aí dependendo da doença, da lesão, né? Então, esse é um mecanismo básico aí de formação de fibrose, né? Por exemplo, na fibrose pulmonar idiopática, ele é mais independente de inflamação, na PH ele é totalmente dependente de inflamação, mas no fim todos acabam ativando esses fibroblastos e aumentando então a produção de matriz celular, sendo deletéria para o interstício e, por fim, deletéria para as trocas gasosas e para o paciente. Então, essa ativação fibroblástica, dependendo do local da lesão, da intensidade da lesão, do componente genético, do componente imune do paciente, elas vão se transfigurar em um padrão de lesão, né? E esse padrão de lesão, ele não é permanente, ele vai se moldando conforme essa doença vai progredindo no tempo, e a gente consegue ver esse padrão conforme a investigação, né? Então, aqui, queria passar um conceito importante, que é o tempo da biópsia, né? Então, se você deixa o paciente muito tempo para depois fazer a biópsia, isso pode prejudicar a nossa acurácia em determinar aqueles fatores histológicos em suporte ao diagnóstico multidisciplinar. Por quê? Porque aquela lesão, elas vão progredindo de tal forma que os achados histológicos eles se tornam iguais para todas as DPIs, né? Então, quanto mais precoce a biópsia for, melhor para a gente identificar o padrão inicial de doença que está acometendo aquele paciente, né? Na prática aqui do dia a dia, a gente vê que a maioria dos pacientes, e aí por várias justificativas que eu não vou discutir aqui, né, os pacientes acabam sendo, na grande maioria, sendo biopsiados tardiamente, né, seja por dificuldade de encaminhamento, porque o médico fica tentando fazer tratamentos, né, sem um diagnóstico, enfim, várias questões que a gente pode discutir depois, mas isso pode afetar o padrão de lesão, né. Bom, que padrões são esses? Existem vários padrões, hoje eu escolhi 2 muito
prevalentes aqui no nosso meio, né, ou pelo menos muito discutidos, que é o padrão bronquilocêntrico, centrado nas vias aéreas, e o subpleural e paraseptal, que ele é muito presente na fibrose pulmonar idiopática, né? E o bronquilocêntrico é o protótipo aí da pneumonite de hipersensibilidade. Então, vamos discutir um pouquinho desses dois padrões, que é o grande dilema, né, do laboratório, dos patologistas e também dos pneumologistas na identificação desse padrão e o quanto isso implica no diagnóstico final, né? Então, vamos lembrar a tabelinha, né, dos critérios histopatológicos. Foi publicado primeiramente em 2011 e foi atualizado agora em 2018, mas são basicamente, não mudou nada quase, né? Só mudou o nome, mas na prática ficou muito parecido da parte de histologia, né? E essa parte eu sinto assim, eu tenho ido no ATS, no RS, essa parte de critérios é muito pouco discutido, né? Como, por exemplo, é a parte de radiologia, até pelo pouco ou menos contato do pneumologista com a parte de histologia, né? Que a gente, infelizmente, ainda depende da lambda, né? Não é digitalizado como a tomo. Mas, basicamente, a gente tem esses 4 critérios, que são a distorção arquitetural, podendo ou não ter honeycomb, a distribuição subpleural, ou paraseptal, né, como eu mostrei, o envolvimento em PET, quer dizer, o envolvimento irregular, áreas normais, áreas afetadas, foco fibroblástico, e aí que entra a grande discussão da literatura, né, e que muitos trabalhos esquecem de avaliar, que é um critério importantíssimo, a ausência de fatores de diagnósticos sugestivos de diagnósticos alternativos, né? Então, a gente vê muito caso que tem os 4, mas tem uma mega inflamação, né? Então, isso sugere diagnóstico alternativo, por exemplo, ou pelo menos um padrão determinado, né? Então, eu acho que isso acaba confundindo muito até os patologistas, e eu acabo recebendo muita revisão de biópsia de padrão PIO, que, na verdade, não consegue preencher esses 5, né, na verdade, critérios. Eu falei 4, porque são 4 concretos, mas o 5º aqui é a ausência, né? Então, esse, para mim, é um dos mais importantes para você fechar um critério de PIO, né? O provável, né? Então, já aí também, o provável também, né? Pelo menos um da coluna anterior, né? Desses 4, e, tá vendo? Ó, sempre tem o e a ausência de fatores de diagnósticos sugestivos, né? Então, esse E é muito importante e também guia muitas nossas biópsias aqui no Brasil, e eu vou comentar isso mais para frente. Por enquanto, apenas fixem que são esses 4 critérios, mais a ausência, e isso é muito importante o pneumologista saber, porque ele precisa discutir isso com o patologista que está vendo a biópsia dele, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que são esses critérios. Então, o remodelamento, né, a distorção arquitetural, que normalmente é subpleural periférica ou paraseptal, e aí pode ter ou não um honeycomb. Então, esse é um honeycomb verdadeiro, né, que a gente vê a parede realmente fibrótica, sem inflamação, com epitélio bronquiolar, bem redondinho, armado, tá? Esse é o verdadeiro honeycomb. Os outros são, vamos dizer assim, pseudos, né? Que eu vou mostrar ou discutir mais para frente. Mas esse é um critério importante e deve estar sempre presente nas biópsias. O outro é a distribuição periférica, subpleural. Então, essa foto é muito bonita, é um caso típico de PIO, que você percebe que a fibrose ela realmente está pertinho da pleura, né? É pertinho aqui da pleura, e os centros, né? As regiões centrolobulares ou as regiões do eixo broncovascular são livres, né? Então, isso é muito importante, você ter essa distribuição subpleural ou paraseptal. Outra é a distribuição irregular, né? Então, você tem áreas com fibrose, áreas normais e áreas com fibrose de novo,
tá? E ter foco fibroblástico, tá? Lembrando aqui que esse foco fibroblástico deve ser subpleural, porque a gênese da PIL, a IPF, ela é uma lesão que começa ali no alvéolo subpleural. Então, normalmente ele está de costas para a pleura e começa a crescer e se expandir ali lateralmente, tá? Então, esse foco fibroblástico tem que estar presente, tá? Bom, sabendo desses 4 critérios e a ausência dos alternativos, né, a gente começa a ver na prática que eles estão, né, cada vez mais escassos, né? E por quê? Esse trabalho aqui de 2020 é, para mim, um dos trabalhos que eu gostei muito, porque me deu sustentação naquilo que eu vivia do dia a dia, né? Vinha caso de PIL, eu falava que não era PIL. Vinha caso de PIL, eu falava que não era PIL. E assim, parecia que eu era um anti-PIL, né? Mas, na verdade, né, eu já sou um pouco mais velho, né? Então eu peguei a época pré-2011, que realmente biopsiava a PIL, a tomografia ainda não era, vamos dizer assim, um padrão ouro para fechar o diagnóstico desse estado da biópsia. Então, naquela época, tinha muito PIL, e depois de 2011, com o guideline, realmente os PILs nas biópsias assim, reduziram bastante. Então, aqui nesse gráfico desse trabalho, aqui publicado em 2020, a gente vê que, tá vendo? Assim, o vermelhinho é o PIL, vermelhinho claro aqui. Menor de 50, tá vendo? Antes era bem maior e aí foi reduzindo, né? E hoje, então, a biópsia, de fato, acaba pegando muito pouco os PILs, né? Porque realmente eles já são, antes mesmo, já são diagnosticados, né? Então, o normal hoje é você não ver PIL na biópsia cirúrgica, tá? Então, esse é o mais comum, porque elas já são diagnosticadas na tomografia. Então, essa é uma outra dica que eu quero dar para o pneumologista, né? Se vem um diagnóstico de PIL, você tem que explorar mesmo, porque a chance é que não seja, né? Então, será que tem fatores alternativos? Será que tem os 4 critérios, mas não tem ausência? Então, isso tem que ser discutido, dialogado com o patologista, né? E com a equipe multidisciplinar. Tá? E aí eu acho que em oposição, né, o pessoal ficou meio irritado e o Pérez agora esse ano publicou, né, alguns critérios aqui para pH, que é o protótipo aí da bronquilocêntrica. Assim, eu particularmente achei que ficou um pouco confuso, tal, mas o que acho que transcreve aqui, né, o que mais chama atenção é realmente a parte da inflamação, que pode ter alguns outros critérios, né? Mas eu vou discutir isso mais para frente, eu só quis mostrar que existe uma contrapartida do outro lado, né? Que não é só o PIL que está sendo valorizado, tá? Bom, e como que é a pneumologia intersticial bronquilocêntrica? Então, como o próprio nome diz, né? Ela é centrada nas vias aéreas. Então, aqui a gente vê no canto superior esquerdo a pleura, né? Fininha, alguns alvéolos, alguns até rompidos por conta da tração, né, dessa fibrose peribronquiolar. Percebam que aqui no meio tem até um agregado linfóide, né, apesar do predomínio ser hialino. Então, essa é uma imagem típica de um padrão bronquilocêntrico, né, com remodelamento peribronquiolar. Outra característica típica da PH, que é o protótipo do bronquilocêntrico, é a fibrose em ponte. Então, essa fibrose do eixo broncovascular, ela caminha até a pleura, né? Então forma o que eles chamam de ponte fibrótica, ela liga, né, o bronquíolo até a pleura, tá? Então é um critério que deve estar presente, ou pelo menos pode ser sugestivo. Esse é um critério que eu importei da radiologia, roubei aqui do pessoal da radiologia, né, que eu tenho chamado de Red-Tis patológico, né, que é realmente, né, são lobos pulmonares secundários não acometidos, né, ou muito pouco acometidos, circundado por lobos totalmente remodelados e outros lobos mais bronquilocêntricos, né? Então, mimetizando aquele padrão de Red-Tis na tomografia, a gente também consegue ver isso nas biópsias,
quando a gente analisa aí os diversos lobos secundários. Broncolização é uma coisa muito frequente e típica na PH, então bastante exuberante, né? Então, todos esses achados são achados de diagnóstico alternativo, por isso que eu estou mostrando aqui mais detalhes para vocês, né, para que essa biópsia saia do pio e possa ir para a bronquilocêntrica, eventualmente, né? Agregado linfóide, então, as biópsias realmente têm uma acentuação da inflamação. Pode ter pneumonia organizante, que é esse plug no meio do alvéolo ou do bronquíolo, tá? Então, como mensagem final, né, eu queria enfatizar da importância da gente observar os critérios histomorfológicos, né, e, lógico, um patologista pulmonar acaba dando maior acurácia nesses critérios, mas, né, a gente não tem patologista pulmonar em todo lugar, então eu acho que a importância do pneumologista conhecer um pouquinho e aí sim conversar com o seu patologista para poder, então, realmente tentar definir o verdadeiro pio e outras pneumonites, né? Diferenciar do ponto de vista histológico e aí correlacionar na discussão, valorizar o detalhe, né? Então, hoje em dia fala-se muito da medicina personalizada, mas eu acho que se a gente não fizer o arroz e feijão, pode ter o teste molecular melhor que for, se não souber ver a morfologia, a coisa complica, né? Então, eu acho que isso principalmente para os mais jovens, né? Os mais jovens já nasceram aí com teste molecular, mas a gente quer aí da geração mais antiga, né? Que tinha que fazer o diagnóstico às vezes só no HE e tal. Então, a gente sabe que tem que valorizar isso para ir passar para outros steps, né? Discussão multidisciplinar, eu acho que é fundamental. Interação com a radiologia tem que ser o tempo todo e com o pneumologista, né? E aqui o mais importante, eu acho que é uma coisa assim que eu vejo que é um problema da medicina, não é nem pensar na fisiopatologia, né? Então, hoje em dia, a gente tem só guideline, os estudantes decoram aquele guideline e acham que sabem medicina, né? Então, o guideline, como o próprio nome fala, é um guia, né? Mas você tem que saber como que a doença se comporta, a história natural da doença, quais são os achados dela, quais são as intersecções, e aí isso vai te fazer um verdadeiro médico, um verdadeiro pneumologista, um verdadeiro patologista, né? Pensar na fisiopatologia, eu acho que essa é a coisa mais importante de tudo, né? E é isso, queria agradecer mais uma vez pelo convite. Eu tenho um canal no YouTube, né, com vários vídeos explicando aí aspectos morfológicos. Quem tiver interesse, pneumopato.com.br pode curtir lá e estudar um pouquinho mais. Muito obrigado. E agora a gente vai falar com o Marcelo, né, Fernanda? Está sem som, Fernanda. Foi mal. Para quem chegou depois, o Marcelo Balancinha é patologista e ele vai falar agora sobre inteligência artificial. Como eu falei, é um tema palpitante, né? Haja vista aí tudo isso que Alexandre nos trouxe, mas a gente depois vai comentar melhor como a patologia de interstício tem muito também de subjetividade. Então, como é que a gente pode melhorar ou caminhar aperfeiçoando isso? Marcelo, agora é você. Boa noite a todos, caríssimas colegas pneumologistas. Eu sou Marcelo Balancinha, eu sou patologista, eu trabalho na Fundação Oncocentro, eu sou diretor do laboratório. E hoje, nesses próximos 10, 15 minutos, eu não sou youtuber, eu não vou transbordá-los de conhecimento, como o professor Alexandre fez, mas eu vou transbordá-los de dúvida e espero que de vontade de trabalhar com inteligência artificial. Nós vamos passar por 3 eixos e eu vou falar de 6 papers, claro que brevemente. Sobre tecnologia, exemplos clínicos, como que isso integra todo o conhecimento médico. Primeiro ponto é que nós ainda trabalhamos, a maioria de nós, com isso, com a lâmina em vidro. Então, para qualquer coisa de patologia digital, de inteligência artificial da anatomia patológica, nós temos que escanear
Nós passamos por um processo de digitalização, ou escanear ou fotografar as lâminas num microscópio, para ter essas imagens em formato digital. O que aconteceu na radiologia há algumas décadas, nós estamos passando agora. E uma vez isso feito, o patologista ensinará a máquina, ao computador, o algoritmo, como diagnosticar. Então vejam bem, primeiro ponto, o ser humano não é desprezável, muito pelo contrário, o ser humano é quem treina o sistema, e o ser humano é quem traz a demanda. Então, treinou errado, vai, independente de qualquer algoritmo, vai ter diagnóstico errado, vai ter prognóstico errado. Bem, uma vez o patologista treinando o sistema, aí entra a matemática, entram os mecanismos, algoritmos, ou machine learning, pode até ter visão computacional. Qual que é, em suma, o que que se faz? Nós vamos trabalhar com essas imagens, aquela imagem da lâmina, da arquitetura, tudo isso que o Alexandre falou, nós vamos trabalhar com segmentos dessa imagem, segmentos pequenos, porque um segmento grande, uma imagem grande, exige muito, demanda muito poder computacional. Então, nós trabalhamos com segmentos pequenos, que são feitos alguns processos de simplificação dessa imagem, transformando em camadas, as segmentações. E a partir disso, vira matemática. Nós ensinamos a máquina, o patologista treina e fala, olha, isso daqui, como aqui no primeiro, é uma área de fibrose celular. Ah, existe fibrose celular? Pode existir, mas aqui. E a máquina, ela vai mostrar para nós. Então, esse é o aprendizado de máquina. Nós ensinamos a máquina e nós corrigimos. Então, com isso, nós ensinamos os padrões e a máquina replica. Então, esse é o primeiro ponto, é o dito aprendizado supervisionado. Para passarmos por isso, existem alguns procedimentos de simplificar a imagem. Um deles é a segmentação, que ela pode se valer para segmentar núcleo, estruturas epiteliais, e outro é a detecção. E aqui existe muita matemática. Então, a detecção ela tem vários métodos. Pode se detectar por similaridade de padrão de cor, similaridade de forma. Por exemplo, aqui é um algoritmo de detecção de linfócito, que ele detecta por similaridade de um núcleo de cor. Até que ponto é essa cor mais escura? Perdeu essa cor, deixou de ser detectado. Então, nós fazemos o aprendizado supervisionado, e dele parte para o aprendizado não supervisionado, que é quando a máquina é autômata, a partir de uma imagem escaneada, digitalizada. Pois bem, essa é a base tecnológica. Ela pode parecer, para quem não está acostumado, muita mágica, mas não é. É o mesmo processo da radiologia de detecção de imagem, é o mesmo de qualquer CAD, Computer Assisted Diagnosis, mesmo na clínica. E a partir daí, nós podemos fazer algumas coisas que ajudam a nossa prática. Então, por exemplo, nesse trabalho, eles partiram de casos de fibrose pulmonar idiopática e a máquina detectou os focos fibroblásticos, que estão em verde, e detectou infiltrado inflamatório. E, além de ter detectado, quantificou. Então, veja bem, trouxe uma informação objetiva, que o nosso olho, a nossa capacidade, não consegue, de forma replicável entre observadores diferentes, dar com fidedignidade. E, além de ter quantificado, isso foi um dado para o prognóstico. Veja bem, são casos já classificados. E dessa classificação, prognosticou-se, trouxe uma informação a mais. Isso é uma coisa que nós podemos trazer para a prática. Tem-se trabalhado muito na geração de algoritmos para prognóstico. Então, é uma informação clínica a mais para ajudar vocês na decisão terapêutica. E isso pode nos ajudar até a prever eventos tardios de doença. Por exemplo, nesse trabalho, foi feita uma quantificação por um mecanismo de Wika. Wika é também um aprendizado de máquina, em que se detectou nessas áreas verdes a fibrose em casos em que se induzia a fibrose por pleomicina em animais experimentais. Então, também uma predição, uma quantificação para uma predição de um desfecho clínico. Então, nós podemos empregar a inteligência artificial através da patologia para predição de desfecho e para a classificação de doença. Vejam que eu não trouxe nenhum trabalho para a classificação de pneumonia intersticial, porque ainda não existem esses trabalhos, ainda não existe um corpo de evidência robusto. O que existem são alguns trabalhos sobre
prognosticação, ou seja, já foi classificado. Vejam bem, o próximo passo disso é a integração de dados. Isso nós temos visto na patologia tumoral. No cuidado ao câncer, fala-se muito em integrar multiparamétricos, ou seja, dados de sequenciamento com dados histopatológicos, com dados imunistoquímicos. E aqui nós vemos que isso pode ser feito também, por exemplo, na PIL. Então, esse trabalho integrou dados transcriptômicos com dados de biópsias cirúrgicas, padrões histopatológicos, para uma previsão prognóstica. E, finalmente, esse é nosso sonho de consumo, é o que nós entendemos que as coisas caminham para uma integração entre as questões clínicas, os dados clínicos, a evolução, para os dados de imagem, os dados de biologia tumoral ou de biologia da doença, sejam marcadores séricos ou mesmo marcadores de biologia molecular, para os dados histopatológicos, de forma que se vislumbre um futuro com novas topologias de doença. Vejam bem, nós olhamos para o que era feito na medicina em outros tempos e nós nos estarrecemos. Há alguns pensadores, alguns que produzem conhecimento e inteligência artificial na medicina, que dizem que nós podemos nos estarrecer daqui a alguns anos com o que nós fazemos hoje, através de novas classificações, ou até de classificações que os nossos olhos ou a nossa percepção não classifica, mas a máquina pode trazer uma nova topologia para doenças com novos prognósticos. Pois bem, voltando um pouco para a nossa realidade, nós podemos pensar o que seria uma aplicação imediata. E aqui vem uma demanda clínica que é crescente. Criobiópsia. Então, o maior estudo, o estudo de evidência mais robusta sobre criobiópsia é o Códice. Foi disponibilizado no final de 2019, publicado em 2020 no Lancet, e ele pareou pacientes com a criobiópsia e a biópsia cirúrgica. E o que ele viu foi uma reprodutibilidade muito grande entre os dois para diagnósticos de PIO e não PIO. Vejam bem, esse gráfico que eu mostra que o gargalo foi entre PIO e o PIO provável, com critérios empregados de guideline. Porém, quando existe a discussão multidisciplinar, e eu falo isso para reforçar o que o Alexandre falou, esses dados se equiparam e chegam a capa muito semelhante entre o padrão da biópsia cirúrgica com o padrão da criobiópsia. O problema que esse estudo viu foi a quantidade de eventos adversos ainda da criobiópsia, muito provavelmente atribuíveis ao aprimoramento técnico, à curva de aprendizado do observador. Vejam bem, nós também temos a nossa curva de biópsia. E por que eu estou falando isso no fim de uma breve apresentação sobre inteligência artificial em medicina? Por um motivo muito simples. Mais uma vez, nós vemos a interação entre patologistas e clínicos e pneumologistas sendo essencial para o diagnóstico, independente do método de eleição. E aqui é um ponto que a inteligência artificial pode nos ajudar muito a interagir essas informações, a interagir as informações clínicas com as nossas. E para isso nós precisamos continuar o trabalho em conjunto, inclusive o trabalho científico em conjunto, porque nós não conseguimos fazer isso sozinhos e vocês não conseguem. Então, eu reforço tudo que o Alexandre disse, e independente de onde cada um de vocês ou de nós trabalha, eu reforço o pedido para que nós trabalhemos cada vez mais juntos e na geração de conhecimento junto para refinar essa classificação. E com a máquina a nosso favor, ela vai tirar um peso, vai facilitar, no meu entendimento, facilitar o nosso fluxo de trabalho. Bem, eu tentei em 10, 15 minutos, como me havia sido solicitado no convite, falar sobre isso. Eu espero que a sensação de vocês não seja essa, de que eu acabei de ou tirar alguma coisa, ou fazer como na medicina da Idade Média se fazia, jogar alguma coisa por dentro, mas nós estamos à disposição, a gente ainda vai conversar mais um pouco, mandem questões, se vocês quiserem que a gente discuta alguma coisa, torne algum conceito mais palatável, nós estamos aqui para isso, e muito, muito obrigado.
Muito bom, excelentes apresentações. Pessoal, vamos enviando as perguntas aí. Deixa eu ver aqui se a gente tem pergunta. Vinícius Barros, ele pergunta para vocês qual é a opinião de vocês sobre a biópsia transtorácica feita por radiointervenção para diagnóstico de DPI. Tem alguma? Bom, aqui a gente faz a biópsia transtorácica, normalmente a gente faz para câncer, né, assim, habitualmente. Eu acho que é complicado porque é um filetinho, né, a gente não vai conseguir ver muita coisa. A gente está pensando aqui num projeto para talvez fazer uma agulha bem mais grossa, né, e ver se a gente consegue pegar alguma coisa mais periférica. Mas aí entra na questão, né, de complicações, como pneumotórax, enfim. É um pulmão já restrito, fibrótico, eu acho que é um pouco complicado. Mas de rotina a gente aqui, pelo menos em Ribeirão, e que eu saiba, não é muito utilizado para doença intersticial, né? Okay. Bem, Vinícius, o que eu somaria a isso o Alexandre deixou bem claro a importância dos padrões. E o guideline da ATS recomenda que para o diagnóstico de interstício não sejam endobrônquicas. Mesmo a transbrônquica, ele não explicita contra, ele explicita a endobrônquica que ela não é favorável para o diagnóstico. Mas a transbrônquica, veja bem, você vai perder muita coisa. Toda aquela riqueza de padrões que o Alexandre mostrou, que para nós é importante, nós perdemos essa informação. Então, a possibilidade é de você querer ajudar o seu paciente, mas a gente não conseguir fechar um diagnóstico. Ok. A gente tem uma pergunta aqui do Leonardo Palermo. Oi, Léo, boa noite. Léo é pneumologista no Rio, faz broncoscopia, faz criobiópsia. Então, ele tem uma pergunta para você, Alexandre. Uma dúvida, já teve contato com material adquirido por crio para doença intersticial? Considera o material útil na discussão desses pacientes? Sim, a gente teve um período aqui em Ribeirão que o equipamento ficou disponível aqui para teste, então eu recebi algumas biópsias, não foram muitas. Eu acho que a criobiópsia tem o seu papel, eu acho que ela tem que ser bem indicada, né? Então, quando bem indicada, num contexto clínico radiológico favorável, eu acho que ela contribui, né? Agora, se isso pode ser um PIO, talvez fique um pouco mais difícil, né? Porque ela vai pegar pouca pleura, então vai pegar um lobo pulmonar secundário só, talvez no máximo 2, né? Então, aí realmente a gente vai depender bastante do Waze nosso, né? Para poder estreitar, né? Então assim, eu acho que numa equipe multidisciplinar bem afinada, né, eu acho que ela contribui, mas como o Marcelo falou, né, eu acho que você quer ver mesmo o padrão, eu acho que ainda infelizmente, o melhor seria uma biópsia cirúrgica, né? Você consegue ver vários lobos pulmonares, e às vezes lobo inferior, lobo médio, superior, né? Ver diversidade de padrões, eu acho que ainda é melhor, né? Assim, em termos de tamanho, né? O Marcelo falou que eu sou youtuber, eu tenho um vídeo disso, né? Mostrando o tamanho das biópsias, depois vocês conferem lá no canal, mas assim, não dá para comparar em termos de tamanho, né? Em termos de tamanho, eu não me lembro de cabeça aqui, eu mesmo vou assistir meu vídeo, mas deve ser aí a transbrônquica em relação à criobiópsia deve ser umas 4, 5 vezes maior, né? Que já é muito bom, né? E da criobiópsia em relação à biópsia cirúrgica é tipo 100 vezes maior. Né? Então, não dá nem para comparar em termos de tamanho. Né? Mas eu acho que é uma alternativa. Aqui em Ribeirão, o pessoal acaba fazendo transbrônquica, né? Quando, assim como o primeiro approach, ou quando o paciente não pode ir para uma cirúrgica, e aí complica, né? Porque vai pegar só o eixo ali pequenininho e tal. E se tivesse uma criobiópsia, eu acho que nesse paciente
ajudaria muito, porque eu conseguiria pelo menos ver uma área maior e dar insights melhores na reunião, né, e pegar meu Waze lá e com o radiologista e a gente chegar a uma conclusão um pouco melhor, né? Eu vou fazer um comentário aqui, Alexandre. Eu sou do time do Léo, né? A gente tem aí a gente utiliza a criobiópsia em muitos pacientes aí como primeiro método. Eu acho que para pH, que é uma grande realidade aí, né? Representa aí 25% das doenças intersticiais no nosso país. Então, para a realidade do nosso país, a crio é uma ferramenta interessante, né? Diferente Sim. talvez do que se vê fora, em que É. se tem um diagnóstico maior de FPI, embora a gente questione esse FPI de 20% que é dito lá fora, né? Então, acho que para a nossa realidade, a criobiópsia é uma informação, é uma ferramenta interessante, além de poder aí juntar a informação do lavado broncoalveolar com a informação histológica realizada naquele mesmo momento. Então, para a decisão de como tratar, não só para o diagnóstico, mas para decisões de como tratar, essa é uma correlação interessante. E em relação à FPI, essa discussão ela existe muito e, né, rola aí na literatura sobre a questão de da gente não conseguir amostrar bem a região subpleural com a criobiópsia. Mas no CODAS, que o Marcelo mostrou bem, a gente viu que esse diagnóstico histológico de provável PIL, quando essa pecinha é colocada no quebra-cabeça, isso funciona bem. Então, a gente tem estudos já publicados mostrando que mesmo para fibrose pulmonar idiopática, utilizar esse provável PIL numa probabilidade clínica pré-biópsia alta, isso funciona bem. E, então, a possibilidade de ter uma informação histológica em pacientes mais velhos, com mais comorbidades, então isso é interessante. Eu acho que avançar com a CRIO onde é possível, essa é a grande questão, né? A criobiópsia não vai ser uma coisa que vai ter em todos os lugares, onde tem essa experiência avança e as pessoas aprendem a lidar com a informação histológica advinda da CRIO. Sim. E futuramente a gente vai somar todos esses aprendizados que o Marcelo colocou, e aí com amostras menores a gente vai conseguir ter informações, acho que, mais padronizadas. E é aí que eu queria chegar. Eu vou fazer uma pergunta, então, aqui antes de seguir com a... Posso fazer? Na Pode. realidade que a gente tem, patologistas, a gente sofre muito com essa subjetividade de interpretação em doença intersticial e muitas vezes com a ausência de um laudo padronizado. Então, eu queria falar assim, perguntar para vocês, como patologistas, na sociedade de patologistas, no ensino, na residência, como é que vocês trabalham essa questão de um laudo padronizado em doença intersticial para tentar garantir que as informações que importam para a gente, o que o patologista quer saber, o pneumologista quer saber, né, nesse laudo, que isso esteja garantido. Como é que vocês veem isso e desenvolvem isso na residência, vocês que trabalham tanto com ensino, né, e pesquisa? Quer falar, Marcelo? Existem os guidelines, eu vou lhe falar que é heterogêneo, porque a dependência maior é de um patologista treinado em algum momento de sua carreira para fazer patologia torácica. E nem todo serviço de residência, nem todo serviço de ensino conta com isso, nem todo serviço de residência conta com reuniões clínicas e multidisciplinares. Então, eu vou lhe falar do ponto de vista do patologista geral. Eu sou patologista geral, faço muita patologia, fui treinado em patologia gastrointestinal, mas também fui treinado em patologia pulmonar. Dentro da patologia pulmonar, eu trabalho muito com mesotelioma, pleura. Mas antes de eu começar, então eu vou dizer isso porque antes de eu começar a trabalhar com patologia pulmonar, como que a gente fazia? Vai para o guideline da TS, vai lá para os padrões, procura os padrões e faz como se fosse um checklist. Então, não existe uma homogeneização nem da nossa sociedade, mas isso não aponto como uma falha, porque isso não existe uma homogeneização nem de outras sociedades, nem do Colégio Americano de Patologia, do Colégio Real. O que acontece? O patologista geral que vai ver um pulmão porventura, ele primeiro tenta achar um patologista pulmonar para ver. Se ele não tiver isso disponível, ele vai seguir guideline, procurando critério por critério, e vai fazer um laudo falando para vocês, descrevendo, e no final,
o pneumologista ele vai acabar lendo junto com o patologista, lá, critério, então ele faz mais ou menos o mesmo processo que o pneumologista faz, só que ele interpreta. E talvez aí esteja o gargalo, nem todos estão treinados para as sutilezas. Muitas vezes um foco fibroblástico não é tão fácil de se ver. Então, isso a gente ganha com um certo treinamento. Então, existe um desnível, como em qualquer área específica. Vejam bem que a dificuldade da patologia, eu entendo que a dificuldade do ensino da patologia pulmonar é que não existem muitos casos em todo o serviço de biópsias ou criobiópsias muito menos, ou até ressecções cirúrgicas de doenças intersticiais. Sim. Então, acaba concentrando em centros. Por exemplo, o Alexandre, ele lá na USP Ribeirão, ele consegue fazer um esforço formador com os residentes dele, padronizar e fazer isso tudo. Mas em outros centros que não acabam tendo tudo isso, aprende-se a reconhecer os padrões, faz um laudo por padrão descritivo. Okay. Eu acho também que, só complementando o que o Marcelo falou, que eu concordo plenamente, eu acho também que, historicamente, né, a patologia ela não se dividiu em especialidades, né? Então, não existe um patologista, eu falo que eu sou patologista pulmonar, mas não existe isso, né? Oficialmente, né? Então, patologista é patologista, ponto, né? Só que as áreas cresceram tanto que não dá para o patologista acompanhar todas, né? Ele não consegue, não é humanamente impossível, né? Não é maldade, ele não consegue. Claro. E assim, o que eu sinto aqui dos meus residentes é que, assim, a maioria puxa porque é mais frequente, né? Pele, gastro, GO, né? Então, assim, pulmão, né? Apesar de ser uma área importante, grande, é um público mais restrito, se a gente for pegar toda a patologia. E aí, o que acontece? Os laboratórios de patologia, eles não são especializados em pulmão, ele vê pulmão também, né? Então, e aí junta com a falta de uma padronização internacional do laudo, do que vê, de como vê, cada um vê uma coisa, né? Cada um tem o seu pitaco ali na biópsia. Então, junta tudo isso, vira esse caos que é atualmente, né? A gente tem um diagnóstico de patologia pulmonar não neoplásica no Brasil. E assim, é complicado, né? Atualmente eu tenho uma residente que está treinando em patologia pulmonar, inclusive ela é da Bahia, vai voltar aí para a Bahia, espero que ela tenha muito sucesso aí. Bom, que bom. Mas assim, os próprios residentes às vezes não têm tanto interesse, né, de aprender, porque, como o Marcelo falou, é uma coisa, um foco fibroblástico, entendeu? Que lá no laboratório dele vai aparecer um por ano, entendeu? E assim, não dá, né? Eu acho que essa que é a dificuldade, né? Você ter um patologista mais especializado em cada área, né? Isso é difícil no Brasil. Mas sabe, Fernanda, só para mostrar, assim, eu acho que a gente está aqui, o Alexandre me convidou, eu, Alexandre, você, todos os colegas que estão online, é para tentar melhorar essas coisas. Então, isso sendo uma demanda, sendo uma coisa que a gente pode trabalhar, eu falo até em nome do Alexandre, porque isso a gente já conversou várias vezes disso. Isso é uma coisa que nós, como patologistas membros da ASDPT, podemos trabalhar juntos e até propor a tradução desse guideline, incorporar outros patologistas, incorporar outros pneumos. Isso é uma coisa que a gente pode trabalhar junto para tentar melhorar e ajudar os outros. Sim. Tem uma pergunta aqui de Rúbia Campos, ela é radiologista, tá? Daqui da Bahia. Oi, Rúbia, boa noite. Marcelo, a inteligência artificial em patologia já está na prática clínica em algum centro? Rúbia, boa noite. Sim, já está. Eu conheço, a gente vê as coisas que ocorrem. Existe laboratório fora do Brasil que já usa. Eu não vou citar nomes comerciais de algoritmo, mas basta você jogar no Google, você é radiologista, você já é abordada por inúmeros vendedores de soluções do tipo CAD, faça isso com a patologia. Joga lá Computer Assisted Diagnosis for Pathology, você vai ver que existem, o FDA aprovou, isso é
aprovado pelo FDA. Existe guideline do Colégio Americano de Patologia recente, aprovando e instruindo, orientando as validações internas. Então, já está em uso. O que eles fazem? Só para você ter uma ideia. Quantificação, por exemplo, KI67, contar KI67, ele vai lá e conta para nós os painéis prognósticos de mama. E existe uma empresa que ela trabalha com a predição de câncer de próstata. Então, por exemplo, a imagem é escaneada e ele faz um heat map, dizendo qual que é a probabilidade daquilo ser um Gleason 6 e não benigno, ou um Gleason de alto grau. Então, ele também trabalha com CAD para assistir no diagnóstico e na segunda leitura. Só um comentário bem interessante, né, Marcelo, que você apresenta, que é muito similar ao que a gente vê na radiologia mesmo, né? A quantificação da fibrose sem conseguir discernir padrões com muito detalhe, mas informando o prognóstico. Então, acho que é bem similar ao que a gente vê em TC quantitativa. O Léo Palermo tem mais uma questão. Então, vamos lá. Em tempos de autorização de utilização de antifibrótico nas doenças progressivas, nas fibróticas progressivas, quando vocês consideram a biópsia pulmonar indispensável? Eu acho a biópsia sempre necessária. Não, brincadeira, mas assim, eu acho assim, quando o paciente não tem um diagnóstico definido, né, quando é necessária, né? Agora, se ela vai ser progressiva ou não, é complicado. Mas como eu mostrei no começo da aula, isso é um ponto bem interessante, que eu quero fazer um pequeno comentário, que é o seguinte, né? Você vê como que é a intersecção, né, das coisas. Porque o clínico ele quer saber se vai o pneumologista quer saber se vai progredir ou não, se vai piorar ou não, né? E o patologista quer saber o diagnóstico. Mas, às vezes você pega uma pH, que é bunquilocêntrica, mas que está cheia de foco fibroblástico, né? Então está cheio de mil fibroblasto lá, produzindo matriz e tal. Aí você fala, putz, claro que o antifibrótico vai funcionar aqui, está cheio de fibroblasto, né? Então, assim, na verdade, às vezes não importa muito o diagnóstico agora, sim, nesses progressivo ou não, porque o tratamento não é específico para a etiologia, é específico para o final da ponta, que é a fibrose, né? Então a gente não trata, o remédio não é para a etiologia, não é para impedir a partícula orgânica de se ligar na célula dendrítica ou impedir o linfócito, não. É impedir que o fibroblasto, que já está ativado, né, seja ativado. Né? Então, você vê, é muito importante saber a fisiopatologia. Né? Então, nesse sentido, com essa droga, provavelmente ela vai funcionar em pHs que estão aceleradas, em doença do colágeno que tem muito foco fibroblástico, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, mas eu acho assim, a nossa indicação é realmente quando não tem o diagnóstico, né? Agora, se isso vai ajudar muito no tratamento ou não, isso já acho que é uma questão mais clínica, né? Mais do pneumologista. Não sei se eu respondi ou se eu confundi mais, ou se eu não sei a resposta. Eu diria assim, Léo, nesse momento a biópsia ela importa por essas duas razões que o Alexandre colocou realmente. A gente quer saber o diagnóstico, então, se a histologia puder nos ajudar apontando também para um diagnóstico, lembrando que ela é um elemento a mais dentro dessa discussão, mas importa a informação que ela vai dar sobre como tratar. Eu acho que essa é uma coisa que a gente considera hoje também, além da informação diagnóstica. E no entendimento que a gente tem das fibróticas progressivas hoje, a gente diz assim, é importante a gente fazer o diagnóstico detalhado lá no início, porque os tratamentos serão diferentes, a FPI é antifibrótico, pronto. As outras, a gente tem um misto de inflamação e fibrose, né? São as fibróticas, mas que tem inflamação também, e aí a gente vai ter tratamento que envolve imunomodulação. E na progressão, né, que é o status que a gente tem hoje, estaria indicado o antifibrótico, aí já é o comportamento da doença, não independe da etiologia. Mas a gente quer avançar nisso, então a pergunta é saber quando que o antifibrótico vai ser usado junto aqui de cara
também nessas outras doenças não FPI. E aí a histologia pode nos ajudar também junto com a imagem. Quando a imagem, por exemplo, uma pH com faveolamento, né, que traduz aí a presença de padrão PIL, a gente já entende que ela precisa do antifibrótico desde o início. Mas isso não está em bula, porque isso não está estudado assim, né? Então, Sim. acho que no presente momento o que a gente diz é faz um diagnóstico detalhado no início, procura etiologia, trata conforme o que a gente tem definido hoje para tratar essas doenças, e se ela se comporta de forma progressiva, aí entra o antifibrótico. Mas ainda importa, o que eu quero dizer é que ainda importa fazer o diagnóstico detalhado mais do que nunca, até para a gente saber como tratar. Então, a gente não tem estudos randomizados, controlados de como tratar pH crônica e nem doenças do colágeno, à exceção de esclerose sistêmica, que a gente vai ter estudos bem conduzidos. Em todos os outros cenários, a gente não tem estudos, nós não estamos com tratamento baseado em boas evidências, excelentes evidências. Então, a gente tem que caminhar com isso. Eu acho que a histologia pode nos ajudar. Não sei se Marcelo quer também falar alguma coisa. Deixa eu ver se temos mais uma pergunta. Quer falar, Marcelo? Não, eu concordo com tudo que vocês falaram. Então... Guilherme Montal. A Bahia está aqui, hein, gente? Vamos lá. Guilherme Montal faz broncoscopia, pneumologista. Tem uma pergunta aqui. Laudos resumidos, aqueles laudos que eventualmente a gente vem, né, só com a conclusão, sem a descrição da microscopia. Isso é uma tendência que às vezes a gente tem visto. O que vocês acham disso? Eu faço uma mega descrição. Uma vez eu mandei meu laudo para uma amiga americana, ela falou, nossa, se eu escrever tudo isso aí, eu sou morta aqui, os pneus me matam aqui. mas assim, eu particularmente, eu acho que nada como uma boa descrição, porque pode acontecer qualquer coisa, mas a descrição vai ser aquela, né? Então, daqui 10 anos, você fala, não sei o que, se você olhar a descrição, vai estar lá, né? E outra, eu acho que a descrição para um pneumologista que tem ideia de patologia, né, tem ideia, não precisa nem saber muito, tem uma ideia, ele consegue visualizar aquilo lá, checar, entendeu? Aí de repente você fala, putz, ele colocou isso aqui, mas isso não bate muito bem com esse diagnóstico final, né? Então, o meu laudo eu coloco a descrição, o diagnóstico anatomopatológico, que eu quero dizer o padrão que eu acho que é, e depois eu coloco o diagnóstico anátomo-clínico, que é a minha interpretação da histologia frente à clínica e à radiologia que foi me passada, né? Então, os dois últimos, que é o diagnóstico anátomo-clínico e anátomo-patológico, eles são subjetivos, né? É a minha impressão, né? Mas a descrição não, a descrição é o fato, né? Então, eu acho que frente ao fato não tem argumento, né? Então, eu acho que é legal pôr a descrição por conta disso. Mas aí cada um, a escola americana é contra, né? Eles gostam de falar só o que é, né? E a europeia eu acho que descreve um pouco mais, mas eu acho que a patologia pulmonar se beneficia com uma descrição bem feita, né? É a minha impressão, posso estar errado. Marcelo? Eu entendo que o laudo ele é um elemento de comunicação. Ele é o vetor entre quem vê o caso no laboratório e o clínico para uma tomada de decisão. Então, ele é um elemento que une o clínico, o patologista e o paciente, que também vai ler o laudo. Então, essa linguagem também, de certa forma, o paciente vai passar por isso, vai ler o laudo. Bem, em termos práticos, ele é um elemento de percepção do valor do trabalho do patologista. Um dos elementos, não o único. Não se resume ao trabalho inteiro do patologista. Então, o meu entendimento é próximo do Alexandre, mas eu passo pelo pressuposto de que é um combinado. Veja bem, se para o clínico está demais, para aquele... Se você trabalha junto com um grupo, eu entendo que os grupos trabalham juntos. Então, para aquele grupo que você trabalha está demais, isso pode ser moldado para ser o que é entendido como efetivo para os dois. O que um vai entender, vai passar mensagem, vai ficar por fins de arquivo, para ser revisto por outros médicos, uma linguagem uniforme.
Agora, eu entendo que patologia pulmonar não neoplásica, patologia dermatopatologia não neoplásica, patologia renal, é imprescindível algum grau de descrição. Então, são diagnósticos, por exemplo, na pele, ou uma glomerulonefrite, ou nas nossas pneumonias, são diagnósticos que eu entendo que não basta só o pneumonia intersticial usual, ponto. Eu entendo que a riqueza da descrição, seja ela mais sumária ou um pouco mais extensa, faz parte dessa conversa que nós temos. Para o próprio clínico ler o laudo e ter uma contra-checagem. Veja bem, como o Alexandre disse, esses elementos não batem, será que é isso, não é? Então eu entendo que é imprescindível. Para neoplásica, não. Carcinoma não, pequenas células, vírgula, essas daí eu entendo que é a descrição é desprezível, porque o carcinoma, o diagnóstico, ele fala por si, muitas vezes o que se usa é uma máscara que está no sistema e ela fica sendo aquela mesma coisa para todos. Mas eu entendo que o trabalho da pneumonia usual, das intersticiais, é um trabalho mais artesanal por conta de quem interpreta o caso. Então, essa artesanalidade do nosso trabalho, ela é repercutida na descrição do laudo. Eu concordo, Marcela. A gente sente falta enormemente, né, quando vem um laudo sem essa descrição. Nos ajuda. Então, dando feedback para vocês, né, assim, nos ajuda enormemente, porque às vezes aquele padrão para vocês ali não dá para uma conclusão final, né, porque isso acontece mesmo. Às vezes a gente está distante, não está participando de uma discussão multidisciplinar, você está revisando um laudo, enfim, e aquela descrição para a gente faz toda a diferença. Então, a gente acha que para doença intersticial não tem como não ter, né? Não sei, acho que não temos mais perguntas. Eu vou deixar aqui para as considerações, então, finais aí de Alexandre e as suas também, Marcelo, que vocês querem acrescentar a mais aí sobre o que o pneumologista precisa saber sobre patologia. Então, vamos lá. Aberto para vocês. Eu acho que minhas considerações finais, eu acho que o pneumologista deve, né, ficar no pé do patologista, puxar as orelhas, né? Então, eu sinto eu sinto às vezes que, por conta até da nossa rotina louca, né, todo mundo trabalhando, às vezes não tem tempo para fazer uma reunião, né, mas na medida do possível, né, tentar então ligar para o patologista, conversar, eventualmente ir lá no laboratório ver, pegar um período aí que seja possível, né, para discutir um caso, ver uma lâmina. Então acho que parte muito também, né, do pneumologista tem que pressionar aí o patologista. Eu acho que isso é um ponto uma consideração que eu acho que é legal, né, a especialidade crescer junto com a patologia. E eu acho que também um ponto legal, assim, uma consideração final que eu queria fazer do pneumologista estudar um pouquinho mais de patologia, né? O objetivo, claro, que não é ser patologista, mas poder interpretar melhor o laudo, saber o que o patologista está falando. Eu acho que isso acaba que, não sei o que a Fernanda acha, mas acho que muitos programas não têm de residência em pneumologia, né? Não tem interação, às vezes, com a patologia, né? Assim, de ir lá no laboratório, ficar uma semana, 2 semanas vendo algumas lâminas, discutindo com o patologista. Então, mas eu acho que isso faz toda a diferença. É um pequeno detalhe, mas que acrescenta muito na formação aí dos pneumologistas, né? Então, estudar um pouquinho de patologia pulmonar vai melhorar aí a interação e até a acurácia diagnóstica do pneumologista, né? Então, essas são minhas considerações. Quero mais uma vez aqui agradecer a Fernanda, a sociedade pela oportunidade. É um prazer poder falar de patologia pulmonar, que atualmente eu faço com exclusividade e com todo carinho. Muito obrigado. Okay. Para concluir, eu agradeço primeiro a todos a participação, as perguntas, foi muito produtiva e muito, muito legal fazer essa discussão. Agradeço Fernanda, Alexandre, a sociedade. Eu me senti um youtuber, porque eu estive aqui virtualmente ao lado de um, e se eu puder acrescentar alguma coisa para os colegas pneumologistas, é que vocês fazem um trabalho maravilhoso
porque vocês estão do lado de uma pessoa que muitas vezes não está conseguindo respirar, é a angústia que é. Então, eu tenho asma, então eu sei o que é não conseguir respirar, ter essa angústia, e vocês vivem com isso. Então, a gente entende quando vocês vêm brigar com a gente, querer o laudo para ontem. Claro, a gente entende, A, B, C, A, B, C, D, E, vocês estão no ar, na via aérea. Então, nós temos um apreço imenso pelo trabalho de vocês. E para esse trabalho continuar cada vez melhor, com a nossa interface, a minha recomendação é a clareza na indicação dos procedimentos de biópsia. Eu vejo muita confusão entre fazer uma biópsia endobrônquica, achando que é uma criobiópsia. O pneumologista solicita a criobiópsia, o paciente vai para um outro serviço, no outro serviço não tem, e o broncoscopista faz uma endobrônquica e a gente não consegue dar resposta, gera frustração em todo mundo. Então, eu recomendo as indicações, clareza nas indicações. Se não tem, mesmo como o Alexandre falou, muitas vezes a gente tenta a endobrônquica, mas sabe que não vai dar certo, então talvez já vê o custo-benefício de ir para a cirúrgica. Isso assim, é o que eu acho que é alinhar esse ponteiro e todo mundo ficar feliz, porque nenhum patologista gosta de descrever no laudo ausência de alvéolos. Mucosa respiratória com erosões, ausência de alvéolos, ausência de granuloma, recomenda-se validação da amostra para considerar nova amostra. Ninguém quer escrever isso. Então, nós todos estamos juntos nessa. E obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Sem dúvida. Então, pessoal, a gente está encerrando. A doutora Irma esteve aqui com a gente, ela parabeniza a todos pela discussão e diz que bons patologistas fazem muita falta. Eu acho também. Eu acho que todo pneumologista precisa de um patologista para chamar de seu, né? A gente precisa de estar nessa multidisciplinaridade. A pneumologia é uma especialidade muito multifacetada. Ela tem várias interfaces com várias especialidades, então nós somos essencialmente multidisciplinares, daí que é uma delícia estar aqui discutindo com vocês patologia e dizer que eu estudo patologia, eu adoro estudar patologia, quem trabalha comigo sabe que eu vivo atrás dos patologistas, sou fã dos patologistas, e meu sonho é ler uma lâmina, né? Eu tento, eu enxergo algumas coisas, mas eu tenho o sonho de conseguir enxergar isso melhor, tá bom? Então foi um prazer estar aqui com vocês, Alexandre, Marcelo, agradecer à sociedade pelo convite de estar aqui, por nos proporcionar essa discussão, e vamos em frente, outros encontros virtuais virão. Boa noite, pessoal.